Agora é um assunto, é o último, mas não menos importante. Tão importante quanto falar de você, do seu cônjuge, do seu casamento, da sua sexualidade. Agora a gente vai falar da criação dos seus filhos. Você pode ser o pai, você pode ser a mãe, você pode ser solteiro e ainda não ter filho. Mas isso aqui é uma injeção, é uma prevenção. Se você não tem filho, você vai se encaixar, então, no papel do filho aqui. Se você ainda não é filho, não tem filho. Mas lembrando que um dia você será, em nome de Jesus, você não é estéril, um dia você vai ter filho. Então, que fique essa sementinha aí para produzir fruto daqui a anos, quando você precisar. Quem tem filho pequeno, absorve, come, para usar agora. Quem tem filho que já cresceu, vai só sentir o remorso. Puxa vida, foi assim mesmo e eu não fiz. E que a gente não erre nas próximas gerações, tá bom? A criação de filhos, segundo a Bíblia, enfatiza a responsabilidade dos pais de educar os filhos no temor do Senhor e na instrução da palavra, preparando-os para uma vida de fé e de obediência. Isso envolve ensinar os filhos sobre a fé, disciplina, amor, respeito e a importância de seguir os caminhos de Deus. Princípios bíblicos para a criação de filhos. Primeiro, ensino e instrução. Os pais devem instruir os filhos sobre a lei de Deus, os mandamentos e os princípios bíblicos que os ajudarão a viver na vida justa e abençoada. Aí tem os versículos. Eu não estou falando os versículos para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas a gente vai disponibilizar esse material, você vai conferindo cada versículo. Exemplo, os pais devem ser um bom exemplo para os filhos, vivendo de acordo com os valores bíblicos e demonstrando amor, respeito e obediência a Deus. Disciplina. A disciplina é fundamental para o desenvolvimento dos filhos, ensinando-lhes a importância do autocontrole, da obediência e do respeito. Os pais devem amar seus filhos, demonstrando carinho, afeto e compreensão, criando um ambiente seguro e acolhedor. A oração é essencial para a criação de filhos, buscando a orientação de Deus para a educação dos filhos e confiando em seu cuidado. Os pais devem preparar os filhos para a vida adulta, ensinando-lhes sobre as responsabilidades, as dificuldades e as oportunidades que eles encontrarão. Em resumo, a criação de filhos, segundo a Bíblia, é uma missão sagrada que exige amor, dedicação e compromisso, com o objetivo de formar filhos íntegros, com fé e preparados para servir a Deus e ao próximo. Então, tudo isso aqui está falando sobre os filhos. Como pais, nós precisamos deixar um ser humano viável para a vida, para o planeta. Por isso eu disse o mundo. Somos uma geração forte, criando uma geração fraca. Hoje, nós temos crianças de 3 anos que ela que escolhe o que ela vai comer, onde que ela vai sentar, o que ela vai fazer, o que ela vai vestir. Filhos, crianças. Uma criança de 3 anos, ela não sabe o que ela deve comer. Ela não entende de nutrição. Ela não sabe que ela tem que ter proteína, ela não sabe. Então, ela não pode decidir o que ela vai comer. O que ela quer comer é uma coisa. O que ela deve e o que ela vai comer, quem decide é o pai, quem decide é a mãe. Crianças de 3 anos, você está lá na fila de um self-service, aí tem uma mãe que fala assim, fala filhinho, o que você quer? Você quer arrozinho branquinho ou arrozinho não sei o quê? Ai filho, fala só um minuto. Não. A criança fica sentada lá na mesa e eu faço o prato dessa criança. Eu vou colocar arroz, feijão, carne.
Ai, mas isso é não dar direito à criança. A criança tem que escolher. Quando ela souber das consequências, quando ela tiver maturidade, quando ela entender do assunto, ela escolhe. Crianças, a gente não pergunta se quer feijão. Filho, você quer comer feijão? Não. Filho, a mamãe fez feijão, a mamãe fez isso, a mamãe fez aquilo. A criança vai comer o que a mamãe e o papai colocar no prato. Crianças que mandam nos pais. Crianças que dominam o ambiente. Crianças insubordinadas a qualquer autoridade. Uma criança dessa, que tipo de ser humano ele vai virar? Que tipo de adolescente? Porque nós estamos falando da criança. Ai, pastora, eu não vou forçar o meu neném comer feijão. Como assim? Forçar. Eu vou dar o que é melhor para ele. Entre eu dar um arroz puro, um arroz com feijão, uma batata, uma mandioquinha, uma carne, eu vou dar o quê? Um miojinho, porque ele prefere um miojinho? Não. Ou porque eu sou preguiçosa e não quero fazer. Fato aqui é, a criança não decide nada. Crianças não decidem nada. Crianças obedecem ordens. Ordens com amor, com carinho. Eu não estou falando para você ser um pai tosco. Cala a boca, come isso. Não, tem muita diferença do que eu estou falando para isso. Para o filho pequeno, você não fala, filho, o que você quer? Filho, o que nós temos é isso. Já está no seu prato, pode comer. Filhos devem ser subordinados aos pais. O que quer dizer a palavra subordinados? A criança está sob uma ordem. Essa criança, 1, 2, 3, 4 aninhos, ela tem que ter alguém comandando. Ela tem que ter alguém direcionando. A gente vai afrouxando as regras, a gente vai afrouxando as ordens, as obrigações, com o amadurecimento dessa criança. Então, vamos lá. Como que era quando a gente era criança? Aqui nós temos pessoas, tirando os jovenzinhos, de 30 para cima, 30, 40, 50, 60. Como era quando a gente chegava na hora de comer lá em casa? Você escolhia que lugar que era o seu? Você sentava onde você queria? A gente esperava os pais sentarem. O lugar do meu pai ali, da minha mãe ali, aí dos irmãos sempre já tem um lugarzinho. E quando chegava a visita? Aonde sobrar o lugar é meu. Às vezes a mãe dá a comidinha antes. Filho, vai comendo, porque quando a visita chegar, você fica lá quietinho assistindo televisão. Hoje, como que é? Tem casa que a gente vai, meu Deus, eu tenho vergonha da mãe. A mãe, tipo assim, não, essa mulher não sabe o que ela está fazendo. Ai, vamos sentar. Gente, vamos, fulaninho, vem para orar. O fulaninho nem tchum. Fulaninho, o pastor quer orar, fulaninho. Né. O moleque lá no celular. Ai, pastor, só um minutinho. Fulano, por favor. Depois você assiste, depois você fala. Fala, mãe, que? Vai, vamos sentar. Onde você quer sentar? Oh, pelo amor de Deus. E eu fico assim, deixa o fulaninho escolher. A hora que ele sentar, se sobrar, as visitas sentam. É ridículo isso. Ah, mas a casa é dele, pastora. A visita vem e vai, a casa é do meu filho. Que tipo de ser humano nós estamos deixando para o mundo? Uma criança que é criada assim, ela vai ser um adolescente irritante, um jovem insuportável e um adulto intragável.
Nós precisamos deixar um ser humano, no mínimo, viável. Sabe aquela pessoa que, tipo, vale a pena existir? O meu filho vale a pena que ele exista. O meu filho é educado, o meu filho é gentil, a minha filha atenciosa, solícita, fez uma sobremesa esperando a visita. É isso que a gente está pensando. Paremos de pensar no hoje, no imediatismo. Eu sempre falo para as mulheres, o seu filho, ai, coisinha mais linda do mundo, fofinho, cheirosinho, gordinho. Ele é o mais lindo do mundo para você, querida. Só para você. Ele pode ser lindo, ele pode ser, mas isso tudo é só para você. Então segura. Segura. Tiver só você e ele, aí você idolatra, aí você faz um altar para ele, coloca o Enzo sentado lá. Tem Enzo aqui? Porque Enzo é o nome da moda. Coloca o Enzinho sentado lá, aí você ajoelha para ele babar na sua boca. Aí você... Mas que ser humano que eu estou deixando? Que tipo de gente, de pessoa eu estou criando? Quando essa criança vai crescendo, aí ela vai começando a ter maturidade. Por exemplo, uma criança que ainda usa fralda, que ainda faz xixi na cama. Você pode deixar ela dormir sem fralda? Pode, se você quiser que o colchão apodreça. Então, você não quer. Então, você faz o quê? Coloca a fralda. A criança grandinha, ela gosta de usar fralda? Ela esperneia, eu não quero, nananã. Mas você sabe o que é melhor para o seu colchão, para a criança. Ela vai sentir frio na madrugada, eu vou ter que levantar para dar roupa para esse menino. A mãe e o pai, quem sabe o que é melhor para aquela criança. Quando aquela criança, que isso varia as idades, quando aquela criança já conter o xixi na madrugada, quando ela passar 2, 3, uma semana sem fazer xixi na fralda e acordar com a fraldinha seca, o que isso quer dizer? Que ela não precisa mais usar a fralda. Então, é com o tempo, a criança vai conquistando o seu poder, a sua autonomia. Um adolescente de 13 anos, ele pode escolher a roupa que ele vai vestir? Deve. Um moleque de 13 anos? Ô mãe, cala sua boca, você vai escolher roupa para um moleque de 13 anos? Só que uma criança de 3 anos, eu não quero essa roupa, eu não quero. Você quer sim. Põe essa roupa que eu mandei e acabou. Pais têm que fazer isso. Quando tiver a idade que você não precisa mais ordenar, aí ele pode ser insubordinado no sentido de eu escolho a minha própria roupa. Porque naquela idade ela já entendeu que ela está ridícula se ela for com aquela roupa. Se está frio e ela colocar uma sainha curta, não está bom. Se está um calor do mundo, colocar um moletom, não, ela já tem noção. Uma criança de 3 anos que quer vir para o culto fantasiado de super-homem, de super-herói, me desculpa. Me desculpa, cadê essa mãe que não está tendo pulso firme com essa criança? É lindo o super-herói, é lindo. Você pode ter a coleção de todos os heróis do mundo, fazer um quarto para o seu filho, colocar um homem de ferro lá para ele. Mas numa igreja, num culto, é um lugar de trazer uma criança vestida, fantasiada? Cadê o pulso dessa mãe? Ah, mas ele quer, pastora. Nossa, não tem jeito. Se eu não colocar essa roupa, ele nem vem. Não vem. Não vem. Camila tinha uns... Antes do Júnior. Júnior nasceu, ela tinha 5,5. Ela devia ter uns 3, 4 anos. E a Camila sempre foi geniosa. Porque tem isso, tá? Tem personalidade. Tem criança que tem personalidade forte. E tá tudo bem. É a individualidade dessa criança. Tem que respeitar. Porém, moldando. Moldando. Ah, mas ela é assim, pastora. Nossa,
Ah, tá, você vai deixar virar um marginal, um bandido, porque ele é assim? Não, pastor, isso aí não respeita ninguém. Ah, então vai ser um tranqueira. Vai respeitar sim, moleque. Aqui você vai respeitar. É na fase da infância que a gente ensina os nossos filhos a terem submissão, respeito, educação. Aí, um certo dia, nessa época eu não trabalhava, morávamos em Carapicuíba. Aí, à tarde, assim, vai dando aquela horinha de o que eu vou fazer para janta, o César vai chegar. Falei, filha, vamos com a mãe lá no açougue? Eu não dirigia, o açougue era perto, a gente ia a pé. E ela estava assistindo aquela cultura lá, a Fazendinha do Júlio, lá, do Cocoricó. Ela gostava. Filha, vamos lá com a mãe no... Não, mãe, eu não quero. Quê? Não, mãe, pode ir. Falei, não, filha, você não está entendendo. Vamos no açougue, que eu preciso comprar carne para fazer a janta para o papai. Mãe, eu não quero ir. Acreditem se quiser, com 3, 4 anos ela já falava assim, nesse nível. Falei, você não quer? Eu não estou perguntando. Desliga agora essa televisão e vamos. Mãe, você pode me bater, mas eu não vou. Já chorando. Falei, eu posso te bater, mas você não vai? Então você vai apanhar e ainda vai. Peguei o chinelo, dei na bunda dela. Eu falei, só porque você me desafiou. Levou a chinelada na bunda e ainda foi. Eu só vou porque você me bateu. Eu falei, mas foi. Não precisava ter apanhado. Mas apanhou e foi ainda. Ué, não existe essa. Ai, pastora, não. Não dá para ir no culto de manhã, porque o fulaninho, ele não acorda. Ai, não acorda. Vem dormindo. Uai, traz dormindo. Pega no colo, põe no carro e vem. Chega aqui e fica com ele dormindo no colo, mas eu não vou deixar de ir para o culto, porque esse moleque está dormindo, uai. Davi dorme em casa. Eu saio de casa às 6h30 da manhã. Eu trago o Davi dormindo. Aqui eu troco ele, aqui eu escovo o dente dele. E se quiser dormir até o culto acabar, fica lá no carro dormindo, qual o problema? Eu vou faltar o culto porque o Davi está dormindo? Isso que ele é quase um neto, que eu poderia fazer charme, né? Não. Mães que deixam de congregar por causa das crianças. Eu tenho uma experiência na família, ela teve filho já com mais idade, com 40 anos. Ela meio que se desviou, porque o culto era 7 da noite e o horário da fulaninha jantar era 6h30. Aí não dá, né? Porque até eu dar janta dela, aí eu tenho que dar o banho dela. Aí, passa, meu favor. Tínhamos um caso na igreja que a criancinha tinha que almoçar na hora do culto. Aí os pais saem no meio do culto, pelo amor de Deus, vamos fazer o almoço da criança. Ô, gente, essa criança vai sobreviver. O horário dela almoçar é 11, mas agora ela almoça meio-dia, porque o culto acaba 11. A gente precisa ter essa rédea. César, por favor, homens desse lado, tá? Mulheres aqui, igual a congregação. Eu só não tenho véu para todo mundo, mas homens para cá... a CCB baixou aqui. Edita essa parte, pelo amor de Deus. Não existe isso. O fulaninho, ele tem a hora certa de comer. O que vai acontecer se essas crianças comer depois ou antes daquele horário? Nada. Nada, não vai acontecer nada. Ah, não, pastora, mas eu aprendi que na introdução alimentar, você pode dar o que você quiser para esse moleque, mas é na hora que você pode. A minha vida não tem que girar em torno desse bebê. O bebê chegando muda muito a vida da gente, é verdade. Muda muito. Mas não pode, eu não posso deixar de viver, deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Esse nenê precisa entrar, se adequar à minha realidade, à minha rotina. Nós temos mães e pais que idolatram seus filhos. Deus abomina a idolatria. Idolatria não é só ídolos de escultura, não. Não é só imagem de gesso, não. Às vezes a gente adora pessoas. A gente idolatra filho, marido, mulher. Não existe um manual ou uma receita de como criar o filho. É verdade, não existe. Ah, pastora, me ensina. Me dá uma cartilha aí que eu estou grávida, meu neném vai nascer.
Não, não existe. Porém, nós temos uma base. A base, ela é a mesma para todo mundo. A receita do bolo, como que é? Você pode fazer um bolo de chocolate, de cenoura, de limão, de morango, do que você quiser, do que você souber. Só que a base, ela é a mesma. Vai a farinha, vai o ovo, vai o leite, vai a manteiga, vai o fermento. Ponto. Isso é a base. Dali você acrescenta o que você quiser. Aí você faz o bolo que você quiser, mas o mínimo é aquilo ali. Sem a farinha, sem o ovo, você não vai fazer o bolo, certo? Na criação do filho é a mesma coisa. Você pode ter 5 filhos, iguais esses dedos. Estão todos na mesma mão, só que um é diferente do outro. E é verdade. Nenhum filho é igual ao outro. Só que a base é a mesma para todo mundo. Esses meninos têm que ter regra. Esses meninos têm que ter limite. Esses meninos têm que ter respeito. Eu preciso deixar um ser humano, no mínimo, viável para o mundo. Tem coisas que nós não podemos abrir mão, que nós vamos chamar, então, da base da criação. O que vai variar? A sua condição financeira, a sua estrutura cultural. Tem famílias que todos são doutores, que todos estudam, que todos se formam. Tem famílias que todos são construtores. Tem família que todos são médicos. Isso varia. Isso varia. Isso é o sabor, é o incremento. Mas a base, toda mãe, todo pai, toda família tem que ter para criar um filho. Coisas que a gente não pode abrir a mão. Limite, autoridade e presença. Eu disse presença, não é tempo. Limite, autoridade e presença. Todos os pais precisam ter isso. Chega de tanta permissividade. É a criança que escolhe o lugar que ela vai sentar à mesa. É ela que escolhe o que vai ou não comer. É ela que escolhe que roupa que ela quer vestir. Hoje, se não tiver um espaço kids no restaurante, a gente nem vai, porque vira uma selva. Imagina hoje em dia um restaurante que não tem espaço kids e tem 5 famílias lá com 2 filhos, cada um de 3, 4, 5 anos. Ninguém consegue conversar. Ninguém consegue se cumprimentar, porque essas crianças vão subir até no teto. Na sua época, lembra que eu estou falando de geração forte, criando filhos fracos. Na sua época, você ia em restaurante com seus pais? Muito difícil, né? Muito difícil. Se alguém aqui tinha uma condiçãozinha melhor, ia no aniversário. Eu ia, tipo assim, acho só aniversário mesmo, de pai e de mãe. Muito difícil. Mas, se você fosse numa pizzaria, num restaurante com seu pai, onde que você ia sentar naquela mesa? Onde a sua mãe falar. Hoje em dia, você chega com uma família no restaurante, tá eu, meu marido, meus 2 anjinhos aqui, e sai correndo todo mundo, mãe, já vou pro brinquedo. Nossa, mãe, nem tem brinquedo nesse lugar, não quero mais ficar. Ai, gente, não tem espaço kids mesmo, né? Ai, vamos dar pra gente ir em outro lugar? Que história é essa? Eu e meu marido vamos jantar aonde nós quisermos. E os nossos filhos vão estar conosco. Os filhos obedecem os pais. Os filhos não mandam nos pais. Hoje os papéis estão invertidos. Hoje as crianças, a gente sabe, quem já tem filho que já cresceu, quem tem filho que está nessa fase de pequenininho, a gente sabe o quanto as crianças nos provam, nos testam. O quanto eles vão indo, eles dão um passinho, aí eles vão até ver o que vai dar. Aí a gente fica, para filho, e aí?
vem aqui, vamos conversar. Não, mãe, não, depois a gente conversa. Agora, ia lá no banheiro, resolvia a minha pendência, voltava e cultuava ao Senhor. Amém. E o Senhor recebia o meu louvor. O César lá no púlpito, porque é época de assembleia, ficava lá no púlpito e eu lá embaixo. Ele nunca nem percebeu que um filho deu trabalho. Eu resolvia a pendência. Eu resolvia na hora. Quando já aconteceu de eu estar com o Júnior em alguma igreja, e que na igreja dos outros, às vezes nem sempre dá para resolver na hora. Júnior, em casa a gente vai conversar. Ah, se vai. Não, mãe, não. Isso aqui. Aí fingia que não era com ele. Pegava fogo nos eventos, né, que a gente sempre fez. E eu olhava, moleque, eu estou atendendo aqui, mas eu vou te pegar, moleque. Isso aqui. Chegava no carro, o anjinho do Senhor dava um sono nele. Ele dormia na hora. A gente morava em Guarulhos. Então, ele devia ter uns 6 anos ali. Chegamos, depois de um evento, de algum culto, alguma coisa assim, ele dormia lá, desmaiado. Aí o pai foi lá, pegou no colo. Tadinho, tá cansado. Falei, manda ele acordar. Ô, Nessa, manda ele acordar. Vai acordar nada, pôs lá. Eu fui, tomei, me troquei, escovei meus dentes. Falei, Júnior, levanta. Quê? Júnior, levanta agora. Você vai apanhar. Lembra que nós falamos? Eu já fiz isso diante de Deus. Ô, mãe, quê? Não, mãe, não, eu estou dormindo. Falei, levanta e abaixa a calça. Você vai apanhar. Eu tenho palavra, moleque. Lembra disso, que lá eu falei isso e isso, e você não obedeceu, você não respeitou, e não sei o que lá. 2, 3 chineladinhas, não é nada. Dava. Tá bom, mãe, tá bom, nunca mais eu vou fazer. Então, nunca mais você faça. Porque se eu prometer, eu vou cumprir. Batia nele e ia dormir também, com a glória de Deus. Pais, com a minha pendência resolvida. Pais precisam ter palavra. Pais precisam ter autoridade. Lembra que eu falei para os homens, quem manda naquela casa tem que ser você? A última palavra é sua. O moleque tem que olhar para você, tá bom, pai, beleza. Não é ser autoritário, daquele tipo, cala sua boca, eu não quero saber. Não. Mas chegou no pai a última instância. Só que a mãe, ela não tem que ficar, eu vou falar para o seu pai, resolve. O seu filho tem que obedecer, respeitar alguém. O ideal dos mundos é que ele honre, respeite os dois. Então, vocês decidam quem quer ser honrado e respeitado e quem quer ser o frouxo da história. Que com você tudo pode, mas aí o pai chega e resolve. É isso que você quer para você? Entrem em concordância os pais. Mas tadinho, tão pequenininho, bebezinho. Eu estou falando para espancar? Eu estou falando para maltratar? Eu estou falando para humilhar? Não, eu estou falando para corrigir, colocar limite. Eu falei para você sentar. Acabou. Acabou. Esse moleque vai aprender a sentar. Ele sentou porque ele quis ou porque ele tinha que sentar? Ele tinha que sentar. Não é tudo que a gente não faz tudo que a gente quer. Ué, tá na hora de sentar, senta. Eu mandei você arrumar o seu quarto. Ai, mãe, eu mandei você arrumar o seu quarto. Claro, tem as negociações. Porque filho é assim, ainda mais moleque, viu, mulheres? Moleque, eles são sedutores, eles são, mãe, só um pouquinho. Tá bom, não. Mas aí tem um limite. Você está sendo boazinha, legal, ou você está sendo frouxa, mole? Tudo com limite, tudo com moderação. Tudo com moderação. Tem filhos que precisam apanhar no bumbum? Sim. Tem filhos que não precisam apanhar no bumbum. Eu nunca apanhei do meu pai. Já da minha mãe eu levei bastante chinelada. A Camila apanhou muito menos que o Júnior. Talvez o seu filho nunca precisou apanhar. E está tudo bem, eu não estou falando que o filho só é educado se ele apanhar.
Tem filho que se você olhar, ele já entendeu. Tem filho que se você olhar, desenhar, bater, espancar, não vai entender. Então, cada um é cada um. Por isso que a gente, pais, tem que ter a responsabilidade. Esse moleque, quem está forjando o caráter dele, sou eu. Eu sou responsável pelo caráter desse menino. Crianças precisam aprender desde cedo a respeitar os limites e as regras. Por que será que temos tantos péssimos funcionários hoje em dia? Gente, você que precisa de mão de obra, como que está hoje para a gente conseguir mão de obra? Principalmente dos mais novos. Eles não sabem obedecer. Eles não sabem ter responsabilidade. Você, de 40 anos para trás, lembra como que era falar, eu sou registrado, falava, sou fichado, né? Eu trabalho fichado. Você faltava serviço? Você dava atestado falso? Você... Não, porque tipo assim, cara, eu não posso perder esse trabalho. Eu dependo disso, eu preciso ser um bom funcionário. Eu tenho um irmão que ele acabou de fazer 60 anos. Ele tem 38, 39 anos de Sabesp. Que tipo de funcionário é esse cara? É top. Pensa, eu não consigo ter ideia de o que é eu ter um funcionário por 40 anos na minha empresa. Os caras não duram 2 anos. Por quê? Insubmissão, insubordinação. Uma menina dessa, que não tem regra, que não arruma a cama dela, que não desvira a calcinha que ela tira e faz assim e joga lá atrás da porta. Essa menina, ela vai ser uma boa secretária? Essa menina que não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, que ela faz o que ela quer, ela vai organizar lá a mesa dela, deixar tudo arrumadinho? Ou ela vai ser aquela bagunça e deixar tudo assim, e quando a chefe chega, filha, cadê? Ah, não sei. Ai, mãe, eu não sou obrigada a passar por isso. Não preciso disso. Hoje em dia, os funcionários têm esse discurso, não preciso disso. Cara, se você não precisa disso, quem é que precisa? Porque você não está como patrão, você está como funcionário, então você precisa do emprego. Uai, eu preciso desse emprego. Homens, eu tenho gente, um funcionário, uma empresa cristã, funcionários cristãos. Um funcionário nos leva atestado, homem. Aí eu fui pesquisar, tá? Porque eu sou macaca velha. O CID lá, a doença dele lá, a médica que assinou é ginecologista. Ou seja, é um atestado de internet. Mas a pessoa, ela não tem a coragem nem de pesquisar que tipo de golpe que ela vai me dar. É um moleque que, com certeza, quando a mãe dele mandava ele levantar para ir para a escola, ah, mãe, hoje eu não vou. Ah, mãe, eu estou com preguiça. Ai, mãe, de novo. Esse menino, essa criança, esse adolescente foi crescendo, crescendo, se tornou homem na idade, casou, tem 2 filhos e dá atestado falso na empresa de crente que ele trabalha. Isso aconteceu comigo. Ai, hoje eu estou com uma gripe. Ai, hoje eu estou indisposto. Não existe isso, cara. Aquela empresa está precisando de você, está esperando você, está contando com você. Você é pago para trabalhar das 9 às 18. Cala a boca, senta a bunda lá e vai trabalhar. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai cumprir meta. Uai. Ah, se vender, vendeu. Se não vendeu, o meu fixo está garantido. Mano, isso é muita mediocridade. Eu não sou pago para fazer isso. É o pior discurso que um ser humano pode ter como funcionário. Eu não sou pago para isso. Mano, você não serve para viver, cara. Mas por que hoje nós temos funcionários assim? Porque ontem nós tivemos pais frouxos, pais moles, permissivos.
Aquele moleque que escolhia onde ele ia sentar, o que ele ia comer, que hora que ele ia dormir. Uma vez, gente, eu fiquei besta. Um casal de pastores, de psicanalistas, tal, dando palestra para casais, a gente ama eles, tal. Aí falando assim, porque os filhos, a gente tem que conversar, não é batendo que se resolve. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, aí eu falo assim, fulano, ele está jogando videogame. Fulano, vai tomar banho? Ah, pai, eu não quero. Ah, então vamos negociar. Que horas que você pode tomar banho? Gente, eu ouvi aquilo. Eu falei, não, calma aí, ele vai refalar, ele vai... Aí a gente tem que negociar, irmãos. A gente tem que perguntar. Vamos negociar? Olha, eu deixo você jogar videogame até tal hora, aí você toma banho tal hora. Pode ser? Aqui para você. Você vai tomar banho a hora que eu falar. Uai, como é isso? Ai, mas é muito autoritarismo. É, porque quem manda nele sou eu que pari. Eu que sei o que é melhor para essa criança. A idade é uma criança, 8, 9 anos, tem que negociar para tomar banho? Vai tomar banho e cala sua boca. E ai de você se me desrespeitar de me responder. Pais não precisam de amor para viver. Pais precisam de respeito. Eu não sou movida pelo amor dos meus filhos. Eu preciso que eles me respeitem. Eles me amarem, aí é uma escolha deles. Amor é uma escolha. A gente escolhe quem a gente quer amar. Respeitar é uma obrigação. Eu sou obrigado a respeitar o superior. Eu respeito o patrão. Eu respeito o mais velho. O filho respeita o pai. É assim que acontece. Quer me amar? Glória a Deus. Obrigada pelo seu amor, querido. Não quer amar? Que pena. É pior para você, porque eu sou tão legal, você podia me amar. Não preciso de amor de filho. Só que é nessa dureza, nessa rigidez, que hoje eu tenho filhos que falam que não vivem sem mim. Que vocês podem perceber que o Júnior me lambe, me agarra aqui, me amam, porque eles querem. Porque a base eu fiz muito bem feita. Eu nunca esperei César chegar para resolver alguma coisa. Quando o César chegava, eu contava tudo o que aconteceu. Eu nunca escondi nada. Eu contava tudo. César, aconteceu isso, mas eu já fiz isso e isso já está pronto. Nossa, sério? Isso aqui? Quanto trabalho esse menino já me deu? Vocês não fazem ideia do que eu já passei. Vocês não fazem ideia. Só que hoje, pergunta para os meus filhos o que eles sentem por mim. Além do respeito, eles me amam. Então, a dica que eu dou para você, busque respeito dos seus filhos. O amor vai ser uma escolha deles. E eles vão escolher amar vocês com certeza. É melhor a gente pecar pelo excesso. É melhor o seu filho daqui 10, 15, 20 anos falar, pai, obrigada, obrigado, porque o Senhor foi duro, foi rígido comigo. Do que esse moleque falar assim, pai, eu estou nessa vida miserável, desgraçada, no crime, porque o Senhor não me deu limite. Eu prefiro muito mais. Meu filho fala, mãe do céu, você pegava pesado, hein? Mãe, eu lembro da tamancada na cara. Do que? Mãe, você nunca cobrou, agora você quer cobrar de mim? Não. Meus filhos sempre foi o primeiro, pega no pé, faz a coisa. Porque tem esse lance de ser o filho do pastor, parece que tem que ter privilégio. É o filho do pastor, não pode falar, pode brigar, pode reclamar. Quando eles iam em coisa de igreja, de acampamento, o filho do pastor, não é diferente de nenhum, tá? Toma Todd igual todo mundo, na canequinha de plástico igual todo mundo, não tem prioridade. Criança não tem prioridade, é tudo igual. Tudo igual.
Então, por que será que temos tantos péssimos funcionários hoje em dia? Insubordinados, faltosos, mentirosos, atestados falsos, não sabem se comportar na frente do chefe, não sabem respeitar os colegas, não sabem cumprir ordens, não atendem às metas, não conseguem respeitar horário, atrasa, sai mais cedo. Autoridade. Então, nós falamos do limite. Crianças têm que ter limite.